Olá, hoje dia 21 de novembro de 2021, um domingo abençoado para você, cheio do amor de Deus, da graça que somente Ele pode derramar sobre você e da paz, a paz que ninguém consegue dar, somente o Senhor. A minha oração é que você esteja sempre abençoado, abençoada por Ele. Vamos aos nossos avisos. Você já sabe, na quinta-feira nós teremos às 20 horas nossa reunião de oração e estudo bíblico. Como participar, você também já sabe. Basta entrar em contato com Márcia ou com Cláudia, elas lhe dirão como fazer. Da mesma forma, teremos no próximo sábado, às 19 horas, nossa reunião com a juventude. Online também, você pode entrar em contato comigo, com Paulinha, com Lucas, e assim nós ajudaremos você a participar. E no próximo domingo, às 10h20 da manhã, nós teremos a nossa classe de casais. Então veja, próximo domingo, às 10h20 da manhã, estaremos novamente reunidos em casais, com casais, para continuarmos a estudar sobre o livro de Cantares. Estamos dando início e a nossa oração é que o cântico dos cânticos flua sobre nós para que entendamos o que Deus quer para a vida dos casais da igreja. Enfim, estamos numa semana abençoada, né? Teremos na próxima terça-feira nossa reunião de liderança de serviço e teremos alguns aniversários nessa semana. Aliás, 2 pessoas aniversariando. Aliás, uma delas aniversaria hoje. A minha oração para você, Kátia, é que o Senhor abençoe, eu continue abençoando, ministrando sobre você sempre. Amor, graça, paz, que o Senhor multiplique seus dias ministrando a palavra poderosa dele sobre você e que ela seja motivo para que você transborde do amor dele sobre outras pessoas. É a minha oração também para você, Marília, que aniversaria no dia 25. Então, Kátia hoje, Marília no dia 25, que o Senhor as abençoe e as guarde. Parabéns, Kátia, parabéns, Marília. Damos continuidade às nossas mensagens baseadas na justiça e misericórdia, soberania de Deus. Sabemos que somos todos iguais. Desta vez nós vamos falar baseado em Romanos capítulo 11. Então, os 3 capítulos, 9, 10 e 11. Estamos encerrando com a fala no capítulo 11. Eu quero chamar a sua atenção para 2 versículos hoje. Romanos capítulo 11, verso 1, na sua parte A, e o verso 7. Nós vamos trabalhar um pouco esses 2 versos no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo nos traz questionamentos. Ele diz assim, Romanos 11, 1, na parte A. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? E aí ele responde, de maneira nenhuma. No verso 7 ele diz assim, que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Então, a gente fala novamente, né, e aqui eu digo, um grito, né, de denúncia do apóstolo Paulo, quando a gente olha para os 3 capítulos citados, a gente percebe que o apóstolo Paulo está falando da eleição do povo de Israel, mas também de sua incredulidade, que é o caso do capítulo 11. Veja, a gente está desde do dia 17 de outubro falando sobre justiça e misericórdia na soberania de Deus. Somos todos iguais, certo? E na semana passada, nós vimos no capítulo 10, nos versos 4 a 8, na realidade nós vimos todo o capítulo 10,
vimos que a justiça, através da lei, exige esforço próprio. A justiça, através da fé, não precisa de atos heróicos. A finalidade da vinda de Cristo foi o resgate da humanidade. E a humanidade resgatada em Cristo já não vive mais sob o poder da lei. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo vai dar continuidade agora no capítulo 11 de Romanos, trazendo algumas denúncias. Esse texto me traz alguns ensinamentos. Primeiro, Deus não abandona seu povo mesmo diante da incredulidade. Deus não abandona seu povo mesmo diante da incredulidade. Veja os versos 1 a 5 de Romanos 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Diz o apóstolo Paulo: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça, diz o apóstolo Paulo. Veja como o apóstolo Paulo continua mesclando a fala dele com atos no Antigo Testamento para embasar o seu discurso. E quando a gente fala exatamente dessa questão diante do Senhor, a gente tem que ir para o Antigo Testamento. Veja, Deuteronômio capítulo 7, nos versos 7 e 8, e a gente já viu esse texto várias vezes nessa caminhada olhando para Romanos. Deuteronômio 7, 7 e 8, a palavra diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Nesse sentido, a palavra continua. E porque no verso 37 de Deuteronômio 4, e porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder. Veja como Moisés aqui mistura amor e poder nesse sentido. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, no verso 29, esse objetivo de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o objetivo de Deus para todos nós, incluindo judeus ou israelitas e gentios. Quando a gente fala, ou quando a gente olha para a palavra, falando sobre amor, sobre eleição, a gente também pode destacar 1 Samuel capítulo, ou primeiro livro de Samuel capítulo 12, no verso 22. 1 Samuel 12, 22. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Aqui é bem claro que Deus elege o povo de Israel o seu povo. E aí, vamos voltar para Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo embasa sua resposta com 2 exemplos. Quando ele fala, de maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele se identifica como judeu. Ele deixa claro que Deus não o abandonou. Ele deixa claro que ele faz
parte da nação de Israel, a nação escolhida, acolhida, eleita por Deus. E você percebe isso em todas as suas cartas. 2 Coríntios capítulo 11, nos versos 22 a 24, ele começa esse texto exatamente trazendo uma interrogação. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São servos em Cristo? E aí ele deixa bem claro que ele está meio chateado, ele diz, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, diz ele, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Então ele se identifica, ele deixa claro que o Senhor não rejeitou, não abandonou. E ele aproveita falando que o Senhor não fez isso apesar dele ser israelita, judeu. Veja Romanos 11, 2 a 4. A gente está aqui exatamente. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Ele continua, nós já lemos esse texto, e aí ele vai apresentar queixa de Elias contra Israel diante do Senhor. O apóstolo Paulo está citando 1 Reis, capítulo 19, nos versos 9 a 18. Elias está sendo perseguido, ameaçado de morte por Jezabel. E aí ele traz essa fala para o Senhor, meio que se sentindo até deprimido, angustiado, porque achava que estava sozinho, que todos tinham morrido. E aí você vai ver o discurso. Eu não tenho tempo para ler todo. 1 Reis 19, 9 a 18. Ele deixa claro, a sua queixa. Veja no finalzinho do verso 13. Quando ele se queixa, aliás, quando ele meio que se esconde, o Senhor questiona: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele responde: tenho sido muito zeloso. Veja que é a fala que o apóstolo Paulo ecoa em Romanos 11. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Aí o Senhor continua conversando com ele, falando como será. Deus dá as diretrizes. No verso 18, a gente está em 1 Reis 19, 18 agora. Ele diz assim, esse é o Senhor falando para Elias. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus está dizendo para Elias que há um remanescente. Não morreram todos, há um remanescente. Nesse sentido, Deus Deus faz a aliança com o povo de Israel. E nem todos em Israel se entregaram à idolatria. Nem todos em Israel se prostituíram. Ele diz, tem um remanescente. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 5, que ele diz assim, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Essa é a fala do apóstolo Paulo na época dele. E eu poderia dizer que hoje também tem um remanescente escolhido pela graça. Essa fala do remanescente, ela é bem vista
ela é bem falada no meio dos profetas ou entre os profetas. O profeta Amós viu a Deus peneirando os homens como se peneira grão em uma peneira, até que só ficavam nele os bons. Né? Está lá em Amós, capítulo 9, nos versos 8 a 10. O profeta Miqueias teve a visão de Deus reunindo o remanescente de Israel como ovelhas no aprisco. Né? Nesse sentido, Miqueias 2, 12, capítulo 5, verso 3 também. O profeta Sofonias teve a mesma ideia. Aqui os remanescentes são chamados de mansos e humildes e receberão descanso. Alguma identificação com você nesse sentido? Sofonias 3, 12 e 13. O profeta Jeremias viu com antecipação a todos os remanescentes sendo reunidos de todas as nações através das quais tinham sido disseminadas. Né? Isso está claro em Jeremias 23, 3. E essa fala de Deus é direta. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho. Né? E aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, verso 6, diz: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel, ou são israelitas. A fala do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, verso 6, como eu diria, é um aviso para deixar claro, né, que Deus chamou uma nação, mas Deus não está dizendo que vai salvar toda a nação, porque Ele salva aqueles que estão com Ele. Isso é claro também nos textos bíblicos, e a gente viu isso desde o primeiro capítulo de Romanos. A gente está vendo nesses 3 capítulos, capítulos 9, 10 e 11. Né? Isaías capítulo 10, nos versos 22 e 23, há uma fala de Deus com Isaías. Isaías exclama com relação a Israel. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Apenas o remanescente. Né? Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 9, verso 6, 9, 27, né? Basicamente o 9, 27 está exatamente falando como Isaías, no capítulo 10 do seu livro, versos 22 e 23. Essa questão de somente os remanescentes serão salvos. Somente os remanescentes serão salvos. Os remanescentes são os salvos. É interessante a minha repetição, porque é para que nós entendamos isso. Porque aqui vai mais um ensinamento desse texto, né, que a gente vem falando desde o início. Dizer não à graça resulta num espírito justamente atordoado. Esse justamente é proposital. Tá? Veja Romanos capítulo 11, nos versos 6 a 10. Romanos 11, 6 a 10. O apóstolo Paulo diz assim: se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Essa última parte, os estudiosos dizem que tudo indica que um copista, né, resolveu explicar o que o apóstolo Paulo estava falando. Ela não tem nas melhores traduções, né, nos melhores manuscritos, quero dizer. Essa explicação de graça já não seria graça. Mas veja, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Aí o apóstolo Paulo fala no verso 7. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Eu quero continuar porque nós vamos ler esse texto por parte. Né? Veja o verso 7. Qual é o motivo que Israel não consegue ou não conseguiu aquilo que tanto buscava? O apóstolo Paulo já respondeu isso. Né? Veja que as perguntas dele são meio que perguntas retóricas, já tem sua resposta. Né? Em Romanos capítulo 9, nos versos 30 a 32, o apóstolo Paulo diz: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram.
uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então, na realidade, os remanescentes são aqueles que entendem que só pode entrar pela graça. Só se consegue salvação de duas formas nesse sentido, ou pelas obras, na lei, ou pela graça. Né? E a gente já viu anteriormente que nenhum homem é capaz de cumprir a lei completamente. A graça entra exatamente por causa disso. Esse é o motivo forte que Jesus resolve se colocar em nosso lugar, na cruz, derramando do seu sangue, entregando a vida dele para nos justificar. É a graça inaugurada pelo Messias, pelo Salvador, para que entendamos. Né? E depois o apóstolo Paulo fala isso claramente em Efésios. Ele diz, não é pelas obras para que ninguém se glorie, para que ninguém cobre, né, troque ou cobre essa troca porque fez e merece. É pela graça. É dom de Deus. Né? Então, qual foi o motivo que Israel não conseguiu? Israel não conseguiu porque não entendeu que a justiça vem da fé e não da lei, não das obras. Né? Da mesma forma, em Romanos capítulo 10, no verso 13, ele diz, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se submeter à justiça de Deus. Então, eu entendo que, além de denúncia, essas falas, elas são falas para nos chamarem a atenção, para que entendamos, muitos de nós, que não tem como chegarmos diante do Senhor pelas próprias forças. Não tem como chegarmos buscando os holofotes da vida, os reconhecimentos humanos. Não tem. Porque até poderemos conseguir os reconhecimentos, poderemos até estar com o canhão de luz sobre nós, para que todos nos vejam, podemos até usar a máquina de fumaça para nos destacar. Mas não é assim diante de Deus, não funciona assim. Né? Então veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, nos versos 7 na sua parte B e verso 8. Ele diz assim, os demais foram endurecidos. Como está escrito, diz ele, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo denuncia. Quando a gente olha para Romanos, a gente percebe a partir do capítulo 1 isso, quando o apóstolo Paulo diz que Deus deixou o homem, né, naquilo que ele pretende fazer. Se não for pela graça, é pelas minhas ou por minhas próprias forças, pelos meus méritos. E nesse sentido, como não conseguirei, meu coração será endurecido. É como se Deus me entregasse realmente para eu viver aquilo que eu quero viver. Veja Deuteronômio capítulo 29, nos versos 3 e 4. Deuteronômio 29, 3 e 4. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas. Ele está falando da libertação do povo de Deus do Egito. Aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje, quero dizer, o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. É um povo obstinado, como ele exatamente encerra o capítulo 10. É um povo obstinado que não procura aquilo que o Senhor tem para ele. É um povo rebelde.
Talvez seja por isso que na fala de Estevão, em Atos capítulo 7, verso 51, ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre resistem ao Espírito Santo. Quando a gente olha para a palavra cego aqui, ela significa insensível, insensibilidade moral e religiosa. Insensibilidade moral e religiosa. Ela relata exatamente o que Isaías denuncia no capítulo 6, nos versos 9 a 13 de seu livro. Isaías 6, 9 a 13. Quando Isaías fala da fala de Deus, ou relata a fala de Deus para ele, vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos. E feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Ou seja, esse povo não faz parte do remanescente. Eles até estarão crentes, eu vou falar assim, eles estarão crentes que estão comigo, né? Mas não são meus. Não farão parte do remanescente. Senhor, abre-nos a porta. Em teu nome nós profetizamos, falamos em línguas, impusemos as mãos dos enfermos, foram curados, expulsamos demônios. Eu não conheço vocês, dirá o Senhor. Eu não conheço vocês. E o Senhor está se referindo a exatamente gente que está sempre dentro desse processo todo, garantindo que chegará lá diante do Senhor e a porta será aberta. Mas no momento, será mais ou menos como o povo em Isaías 58. Por que a gente jejua e tu sequer percebes o nosso jejum? E aí você pode ler o resto, né? O restante eu sempre falo sobre esse texto. Né? E aí a gente está em Isaías capítulo 6, nos versos 9 a 13. Você tem um diálogo de Isaías com Deus sobre até quando, Senhor, até quando isso acontecerá. Mas eu quero passar para Isaías capítulo 29 agora. Isaías 29, 9 e 10. Veja a fala do profeta. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, não porém de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês. Profetas. Veja a fala de Isaías. Fechou os olhos de vocês, profetas. Cobriu a cabeça de vocês, videntes. Olha o que Isaías está dizendo. Deus trouxe uma insensibilidade sobre vocês. Vocês estão fazendo tudo por vocês mesmos, estão sendo satisfeitos e não percebem sequer que não tem nada a ver com Deus isso. Deus está tornando vocês cada vez mais insensíveis. E aí eu quero caminhar para o final em Romanos capítulo 11, nos versos 9 e 10, quando o apóstolo Paulo fala sobre Davi. Porque mais tarde nós daremos continuidade ao capítulo 11 na nossa reunião às 17 horas, na nossa sede. Estaremos presencialmente, ao vivo, mas se você não puder, pode nos acompanhar pelo nosso canal no Facebook e também pelo Instagram, né? Então estaremos às 17 horas dando continuidade. Veja Romanos capítulo 11, 9 e 10. O apóstolo Paulo traz a fala de Davi. E essa fala está no Salmo 69, nos versos 22 e 23. Salmo 69, 22 e 23. O apóstolo Paulo traz assim, que a mesa deles
se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem curvadas para sempre. Que a mesa deles lhes transforme em laço. A gente vê a mesa da contribuição, a mesa da comunhão, a mesa da vivência diária, ali onde todos estão juntos, reunidos, compartilhando. Essa mesa, a mesa de amizade, de comunhão, passa a ser um laço, retribuição e armadilha. Quando se fala de escurecer os olhos, a gente tem visto sobre isso aqui, né? Há como se lembram das escamas sobre os olhos do apóstolo Paulo, até então Saulo, né? Até então não, o nome dele era Saulo, e aí, diante do Senhor, ele cai cego, né? E são criadas escamas nos seus olhos, que só são retiradas depois, né? Mas veja, aqui há uma mente fechada, olhos que não conseguem ver realidade. Acha-se que está tudo bem, mas não está. E encurvar-se, como se houvesse um peso nas costas, como se não se conseguisse carregar aquele peso e de repente precisasse fazer assim. Vista cansada, meio que carregando peso que não consegue. Talvez a visão do escravo cansado, talvez a visão do velho incapaz. A palavra velho aqui é proposital mesmo, né? Porque é assim que as pessoas veem na sua ideia preconcebida, né? Mas a fala é clara. O que faz isso é essa convivência na mesa que se torna laço. Então, eu quero terminar. Conclui-se que ninguém é salvo porque é membro de uma nação, ou porque é membro de uma família, ou por ter herdado salvação de seus antepassados. Ninguém. A salvação é uma decisão pessoal. É uma relação pessoal com Deus. É uma relação de conhecimento de Deus para com essa pessoa, que Deus já conhece desde o seu nascimento, aliás, desde sua formação no ventre de sua mãe, é o que diz o salmista. E essa pessoa o conhece, como Jó falou. Eu só te ouvia, ou só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A relação de Deus é uma relação de Deus com o homem, do homem para com Deus, é uma relação de intimidade, de aprofundamento. Salvação é uma decisão de intimidade com Deus. É uma decisão pessoal. Deus só endurece os endurecidos. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tua fala para nós, pelo teu Espírito que fala tão alto. E a minha oração vai ser rápida agora. A minha oração vai para que o Senhor, com seu Espírito, testifique no coração de cada um a partir de mim. Porque é assim que o apóstolo Paulo fala lá no início. O meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que sou do Senhor. É o apóstolo Paulo que fala que o Senhor está em nós. Ele que deixa claro que não há nenhuma condenação para o que está em Cristo. Mas ele complementa dizendo, se é que vocês têm o Espírito de Deus. Porque quem não tem o Espírito de Deus não é de Cristo. Ou quem não tem o Espírito de Cristo não é de Deus. Podemos falar assim. Então a minha oração, Senhor, é que o Senhor com seu Espírito testifique a sua palavra em nós. E que ela seja viva e eficaz. Porque eu sei que ela pode fazer assim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
tirando todas as escamas de nossos olhos, destapando os ouvidos, abrindo nossos lábios para professarmos a palavra do Senhor, e que a nossa mente seja uma mente cativa a Ti, Senhor, para que pensemos aquilo que Teu Espírito pensa. Muito obrigado, Deus. Que o Teu amor, a Tua paz, misericórdias renovadas, a Tua graça estejam sempre conosco. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. A minha oração para você é que você compreenda a palavra de Deus e que não seja eu, mas o Espírito do Senhor a falar diretamente para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus te abençoe.